Algumas pessoas têm dúvidas correlacionadas com a Bíblia. Por exemplo, será que foi Moisés quem escolheu os livros que fariam parte da Bíblia? Como foram canonizados? A Bíblia judaica e hebraica praticamente usam os mesmos livros? Foram os judeus que escolheram? A Bíblia judaica já havia sido compilada antes das traduções ou antes da Septuaginta? Você gostaria de entender bem isso? Então, vamos esclarecer um pouco a história da formação da Bíblia. Primeiramente, a Torá, que consiste nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é a coletânea fundamental para o judaísmo. E esta existia muito antes da Septuaginta. A Torá foi escrita em hebraico e aramaico. Em segundo lugar, a Septuaginta foi uma tradução para o grego da Torá, juntamente com outros livros judaicos, feita cerca de 200 anos antes de Cristo, em Alexandria. Esta versão não incluía o Novo Testamento. Em terceiro lugar, a Igreja Católica não criou o Novo Testamento, mas sim definiu seus cânones em concílios, como o Concílio de Hipona em 393 d.C. e o Concílio de Cartago em 397 d.C., onde se estabeleceu a lista de livros que comporiam o Novo Testamento da Igreja Romana. Em quarto lugar, a Bíblia, conforme a conhecemos hoje, é uma compilação dos livros do Antigo Testamento, que inclui a Torá, e do Novo Testamento. A versão da Bíblia que a Igreja Católica adotou inclui a Septuaginta para o Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento. Em quinto lugar, a Bíblia judaica, Tanar, não inclui o Novo Testamento. Os judeus têm a Torá como a parte mais sagrada de suas escrituras e não consideram os livros do Novo Testamento como canônicos. A formação das escrituras judaicas teve início muito antes do surgimento do cristianismo e o cânon judaico foi estabelecido ao longo do tempo. Portanto, os judeus tinham sua própria tradição religiosa e escrituras como a Torá antes do cristianismo. E a Bíblia cristã é uma compilação diferente que inclui 39 livros compondo o Antigo Testamento e 27 livros compondo o Novo Testamento. A formação do cânon da Bíblia é um processo complexo e variou entre diferentes tradições religiosas. Vale ressaltar que a Bíblia cristã e a Bíblia hebraica, Tanar, têm cânonos ligeiramente diferentes. Para a Bíblia hebraica, que é a base do Antigo Testamento cristão, a canonização ocorreu gradualmente ao longo de séculos e os detalhes exatos são um tanto incertos. Os judeus começaram a reconhecer certos livros como sagrados, muito antes da Era Comum. No entanto, a lista final dos livros que compõem
o Tanar, foi confirmada por volta do século I depois de Cristo. Essa coleção já estava estabelecida antes da Septuaginta, que foi uma tradução grega do Antigo Testamento, e antes da formação do cânon cristão. Os cristãos tiveram seu próprio processo de canonização, que também ocorreu ao longo de vários séculos. Os concílios de Hipona e de Cartago tiveram um papel significativo na definição do cânon do Novo Testamento. Os critérios incluíam a apostolicidade, ligação com os apóstolos e a aceitação geral pela comunidade cristã. Portanto, a Bíblia hebraica estava em grande parte compilada antes das traduções, e a Septuaginta é uma tradução grega do Antigo Testamento que foi feita por volta do século II a.C. Mas não era o cânon final dos judeus. Os cânones da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento cristão foram definidos independentemente por suas respectivas comunidades religiosas. Mas o mais importante é que a Bíblia contém 66 livros e é a palavra de Deus para a salvação do homem. Não obstante, atualmente há variantes textuais com diferenças entre as Bíblias. Por exemplo, no meio evangelho, há a Bíblia da mulher, a Bíblia do pregador, a Bíblia do fulano, ciclano, etc. A cada versão que lançam das Bíblias chamadas novas, alteram alguma coisa. Também a cada atualização da versão da Bíblia é retirada alguns pedaços do texto sagrado. E tudo isso pode interferir na fé de quem lê. Esteja atento e, se puder, leia diretamente nos originais da Bíblia. Shalom.